Chegou o momento de assistirmos à primeira mesa redonda do dia, com o tema Cibersegurança na Indústria 4.0 e IIoT, do chão de fábrica à cloud. O painel conta com a participação de Cláudia Vasconcelos Vieira, IT Manager da Continental, Ivo Freitas, Cybersecurity Director da Vichai, Sérgio Souza, Diretor de Sistemas de Informação e Comunicação da ASPOC e David Graf, Cybersecurity Director da Claranet Portugal. A moderação fica a cargo de Marta Quaresma Ferreira, jornalista da IT Security. Muito bem, bom dia a todos uma vez mais, cabe-nos a nós e aqui ao meu simpático painel e aos meus oradores que aceitaram o nosso convite de vir aqui também partilhar um pouco da sua experiência e da sua visão. Cabe-nos a nós a primeira mesa redonda desta edição da IT Security Summit e como já perceberam, temos aqui pesos fortes da indústria e pesos fortes que marcam aqui o contexto e o panorama, como eu também tinha dito já na introdução do evento, aqui desta região do país. E aqui logo à minha esquerda, e eu tenho que confessar que eu sou sempre uma adepta a ter senhoras nos nossos eventos e fico extremamente feliz por poder partilhar aqui o palco com a Cláudia, que simpaticamente aceitou o nosso convite, a Cláudia Vieira, da Continental. E é precisamente aqui com a Cláudia que eu vou começar. Num contexto industrial, como é o caso da empresa que a Cláudia representa, como é que se garante que a segurança da informação é mantida quando os dados têm que circular por um enorme sistema de redes, várias camadas de rede? Bom, antes de mais, muito bom dia a todos e muito obrigada pelo convite. Acima de tudo, a nossa preocupação é que qualquer medida ou controle de segurança de informação seja compatível com a produção. Portanto, há pouco ainda se falou aqui um bocadinho do alinhamento entre a organização e o IT. Claramente, se nós formos um empecilho à produção, não vamos ser muito bem aceitos na organização e, portanto, qualquer coisa que nós tentemos implementar não será bem recebido se efetivamente nós de alguma forma limitarmos quer o acesso à informação, quer inclusivamente a própria produção em si. Portanto, eu diria que o maior desafio está aí. Agora, naturalmente, numa organização, no caso particular da Continental, nós privilegiamos termos a nossa informação dentro de portas, mas naturalmente, quando assim o justifica, também o temos em cloud, mas tudo aquilo que são sistemas críticos, claramente nós temos que ter aqui algum controle sobre a soberanidade do dado e, inclusivamente, também sobre a latência dos nossos processos críticos, digamos assim. Portanto, nós aqui, e eu às vezes brinco um bocadinho, que não adianta sermos uma empresa hiper segura se estivermos na bancarrota, não é? Portanto, temos que produzir, temos que entregar, temos que respeitar os nossos compromissos com os nossos clientes e, portanto, naturalmente implementando controlos, naturalmente com uma governança responsável sobre quem é que acede, como é que acede, porquê, em que momento, que também é importante, daí que haver também uma preocupação muito com o controlo a este nível. Portanto, eu diria que o desafio está, de facto, em olharmos um bocadinho para a maturidade da nossa organização, percebermos aquilo que efetivamente é crítico ou não e, em função dessa criticidade, implementarmos os devidos controlos e as devidas medidas de segurança. Muito obrigada, Cláudia, aqui também pela sua partilha. E quando falamos aqui no caso da Vichai, a eletrónica de precisão, a segurança e, aliás, o tempo de inatividade pode trazer uma fatura muito elevada, uns custos muito elevados por esse tempo de inatividade. Perguntava-lhe como é que se equilibra a necessidade de segmentar a rede de produção para a segurança sem comprometer ao mesmo tempo a agilidade e o fluxo de dados que este tipo de negócios exige. Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite de estar aqui na IT Security. Efetivamente, quando falamos da segurança da OT, temos que compreender que a segurança tem que garantir a continuidade operacional, que não pode comprometer essa mesma continuidade. Portanto, quando iremos para o tema da segmentação interna, temos que perceber que uma firewall tradicional de IT muitas vezes introduz latências no fluxo de comunicação que não são aceitáveis para o próprio processo. Portanto, temos que ter uma estratégia de
conseguir proteger os nossos ativos, conseguir proteger a nossa informação, sem disruptar, sem criar uma disrupção no nosso sistema de OT. A nível da Vicheio, o que nós optamos por fazer aqui foi, efetivamente, criar uma rede de segmentação interna, portanto, trazer a segurança do perímetro para o core da nossa rede, trazendo assim um controle muito próximo dos equipamentos, muito próximo das redes, mas permitindo ainda assim um funcionamento, um flow de informação eficiente. Portanto, criamos efetivamente zonas de segurança internas, onde criamos barreiras de controle e de monitorização de acessos muito eficazes entre estas diferentes redes. Portanto, seguindo naturalmente aquilo que nós conhecemos como o sistema de arquitetura de Purdue, mas levando a um extremo de rede de microsegmentação interna. Naturalmente, quando falamos de OT, temos outras ferramentas que também vão mais ao nível das comunicações OT, dos pacotes, dos payloads, mas aqui é que entra aquilo que eu acho que é mais fundamental numa organização, que é a gestão de risco. E, portanto, todas as empresas têm a obrigação de fazer a sua gestão de risco, perceber onde é que estão os seus riscos e atuar em conformidade. Obrigada, Ivo. Sérgio, no caso da ASPOC, falamos aqui de uma empresa de uma dimensão mais focada, uma organização industrial de média dimensão. Neste caso, como é que conseguem abordar a segurança ao nível de Industrial IoT sem os recursos que as grandes empresas acabam por ter? Qual é a sua experiência? Antes de mais, bom dia a todos. É um gosto estar mais uma vez aqui neste palco. Eu devo confessar que no início tinha trazido aqui vários apontamentos, os quais eu não vou usar, dado agora o rumo que está a ter toda esta discussão, e pegando um pouco naquilo que o Ivo disse, não copiando, mas pegando um pouco, porque depois no final do dia os frameworks, a estratégia, as arquiteturas e os modelos de gestão vão ser todos similares, ou seja, focados na continuidade de negócio, focados em segurança por desenho ou por definição, e também focadas na contenção de custos. Numa fase inicial, e sendo a ASPOC uma empresa com longo histórico em Portugal e também na Europa, tínhamos a prevalência de muitos sistemas de legado, que traziam aqui uma grande barreira numa primeira fase de integração na rede. Num segundo passo, tínhamos outro desafio, que era a sensorização e a tipologia de dados a recolher. Que tipologia de dados, onde, quando, com que latência, com que protocolos de comunicação. E no terceiro passo tínhamos a segurança das camadas, porque à medida que fôssemos introduzindo mais sensorização, mais equipamento, à medida que fôssemos também integrando todos os equipamentos de legado na rede, íamos ter o desafio da proteção dos mesmos, da comunicação, da segurança da rede, através da microsegmentação, da segurança das plataformas e também dos aplicacionais que iriam utilizar esses dados para gerar inteligência operacional. A nossa estratégia foi muito human-centric numa fase inicial, ou seja, focamos muito numa sensibilização das pessoas, desde logo as linhas de base, chão de fábrica, que não tem o tecido, ou seja, o tecido produtivo do norte do país, a nível de chão de fábrica, não é tão sensível a estas questões da tecnologia e muitas vezes não tem a noção para que finalidade os dados de processo, do dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, são utilizados. Numa segunda fase, envolvimento das áreas técnicas, ou seja, o OT, ou seja, alinhar o OT com o IT, depois alinhar OT, IT, gestão, depois OT, IT, gestão, governança. Numa segunda fase, redefinir todos os processos, porque não vale a pena implementarmos tecnologia se não tivermos processos harmonizados e uniformizados. E então, numa terceira fase, escolher os frameworks tecnológicos mais corretos, as arquiteturas mais eficientes, que combinem, lá está, como diz o Ivo, e também como disse a Cláudia, que combinem aquilo que é disponibilidade com a confidencialidade da informação, performance, segurança e continuidade de negócio. Ou seja, os sistemas industriais são sistemas idealmente de baixa latência.
seja, são sistemas que estão a debitar dados segundo a segundo. Uma firewall não consegue ter uma performance nem de 90% a fazer o controle segundo a segundo. Portanto, tivemos que criar aqui também simbioses, criar aqui guardrails, definir aquilo que era o risco residual, ou seja, aquele risco que iríamos assumir e iríamos aceitar e então mitigar o mesmo. E a partir daí definir todas as políticas, frameworks e também definir aquilo que são os modelos de segurança por definição das aplicações que vão beber das plataformas que fazem a coleta de toda essa informação obtida a partir de todo esse framework tecnológico. Obrigada, Sérgio. Aqui a fechar a nossa primeira ronda de perguntas, a Claranet Portugal, que tem aqui o papel de ter a visão geral daquilo que é o panorama e que apoia, obviamente, as indústrias. E, neste caso, perguntava ao David, da experiência, quais são os erros arquiteturais que observam com mais frequência nas empresas industriais? Muito bem, excelente painel. Temos aqui uma senhora que eu acho que é sempre fundamental e passamos a mensagem de que existem muitas mulheres na área da tecnologia da cibersegurança, portanto precisamos de mais e elas são bem-vindas e todas as que nós temos a possibilidade de receber têm tido uma carreira de relevância. Em termos de os erros mais comuns, eu dividiria isto em três grandes erros que nós identificamos. O primeiro é visibilidade, o segundo, ferramentas, e o terceiro eu gosto de chamar o Ministério do Não. Primeiro, visibilidade. Eu não posso proteger aquilo que não conheço, que não sei, que não inventariei. E depois tenho as ferramentas fantásticas que me vão identificar uma série de vulnerabilidades muito rapidamente, mas que eu vou demorar 2 meses a mitigar. E eu, se calhar, até nem sei quem é que é o dono daquele sistema, ou porque é que ele foi implementado. O legacy que nós muitas vezes herdamos. Portanto, temos aqui duas coisas graves, que é, eu não sei o que tenho, e depois não sei quem é o dono. É tradicional. Muitas das vezes ligamos a isto, não falta ferramentas. Eu até tenho o EDR da última geração. Está em modo detect. Okay? E eu vou ser atacado por um ransomware ou por uma ferramenta já bem conhecida. Isto são coisas bastante comuns na indústria portuguesa. E se eu aliar a isto uma tendência de trazer para dentro do OT as regras do IT, porque são duas arquiteturas e duas filosofias totalmente diferentes, eu vou ter aqui o Ministério do Não. Eu vou começar a dizer não, não, não. E o que é que nós encontramos? Rutas 4G ligadas às máquinas de produção, porque o fornecedor... Estou aqui a rir quantas vezes, não é? Porque quem está no som de fábrica está focado numa coisa que é fundamental, que é o tempo operacional. Eu já trabalhei na indústria, sou realmente apaixonado pela área industrial. E é uma coisa que eu costumo repetir muitas vezes aos meus colegas, que é, nos serviços, se eu não enviar o e-mail hoje, eu telefono ao cliente, ao seu cliente, olha, estou aqui com um problema no meu sistema, não envio o e-mail hoje, ele sai, posso enviar amanhã de manhã. E tipicamente há esta flexibilidade. Na indústria, a hora que eu perdi de produção por falta de operacionalidade de alguma coisa do IT ou do OT, eu não a vou recuperar. Ela está perdida, ela desapareceu. E esta é a essência. Portanto, se juntar a isto, trazer para dentro do IT, do OT, o não do IT constante, juntar a isto a ferramenta que foi implementada, next, set and forget, eu nunca mais olhei para aquilo. Eu não sei o que é que tenho dentro de casa, eu não vou ter resiliência operacional. E é isto que nós vemos no tecido empresarial português. Nós temos aqui 3 grandes e bons exemplos. Se calhar são representativos de 2% daquilo que as empresas portuguesas são. Porque o tecido empresarial português, 98%, são pequenas e médias empresas. E a nossa definição de média empresa é um bocadinho diferente daquilo que é uma definição europeia de média empresa. David, pegando aqui também um pouco na sua resposta, os ataques aqui à área industrial são muito específicos. Quando olhamos para o caso português, e o David já estava um pouco a falar sobre isso, quais são os principais vetores de ataque que são mais frequentes no chão de fábrica? Isto também é aquela resposta que eu posso dizer, os APTs, os grupos altamente sofisticados.
Não são esses, ok? Os principais vetores de ataque são os tradicionais, é o phishing, é a VPN que está aberta, vem do IT e contamina o OT, ok? Nós não temos visto tipicamente ataques muito direcionados logo à partida do OT, temos visto o OT a ser comprometido e a ter impacto operacional, mas de ataques que vêm do IT. E pode passar, como eu já disse, pelo simples ataque de phishing, ou pode passar por uma coisa que é extremamente fácil, que é o ataque ao meu supply chain. Eu, na minha organização, até tenho uma série de cuidados e tenho aqui uma boa implementação, tenho MFA, tenho uma boa implementação, mas depois, ou um bocado a correr, ou um bocado neste shadow IT que às vezes é montado, criei uma VPN que está sempre aberta para o fornecedor de manutenção da máquina de corte ou do robô e que não tem multifactor authentication. Eu, como cibercriminoso, não vou atacar diretamente a organização, vou escolher o elo mais fraco e que me dá maior retorno. Eu sou uma organização. E o que é que eu vou atacar? O vosso fornecedor. Ok? E vou roubar a password e já estou dentro de casa. É estes os tipos de ataque que nós vemos. Podemos contar aqui uma história de advance? Sim, existem. São a maioria. Não. Os maiores continuam a ser estes. Não vemos ataques direcionados ao OT, vemos ataques que vêm pelo IT nos vetores tradicionais que acabam por impactar o OT. Sérgio, há pouco o David falava aqui da questão dos sistemas legacy. A verdade é que, em muitos casos, o chão de fábrica continua assente, muitas vezes, ou na maioria das vezes por necessidade, nesses sistemas legacy. A minha pergunta é como é que se equilibra esta necessidade de garantir ainda estes sistemas, mas ao mesmo tempo corresponder com os requisitos modernos que os tempos da cibersegurança de hoje exigem? Pronto, antes de mais, vou dizer uma frase que não tinha aqui apontada. Pronto, legacy não é uma fatalidade, ok? Legacy não é uma fatalidade. Obviamente que isto não interessa como se começa, mas qual é o caminho que se define, qual é o fim que se quer, qual é o fim a que queremos a ter. Numa fase inicial, perante um cenário em que temos aqui uma população de legacy relevante, pronto, o primeiro desafio é integrar os equipamentos na rede. Obviamente, trazendo os fabricantes como parceiros, okay? Definindo um caderno de encargos. Claro que para eles vai ter custos, para a empresa também tem custos. Abrir um equipamento de legacy integral na rede, sei lá, quem não tiver muito dinheiro, pronto, vamos falar aqui em dimensões de 2.000, 3.000 euros, mas tem que ser feito por equipamento. Pode acontecer e é muito frequente. Depois, standardizar. Ou seja, standardizar protocolos, standardizar middleware para recolha de informação e troca de pacotes e definir um caderno de encargos para a aquisição de novos equipamentos. Nós somos uma empresa que também desenvolve produtos, também tem investigação, desenvolve novos projetos e lança cadernos de encargos para os fornecedores. Qualquer fornecedor tem que ser capaz de construir um equipamento com uma interface de dados standard, que seja possível integrar na nossa rede, por forma a podermos atuar com o mesmo também numa ótica de parceria. Para não comprometermos também, ou não termos este comprometimento advindo da supply chain, tentamos sempre e quando possível ter os fornecedores dentro de portas a fazer qualquer tipo de intervenção e manutenção, porque assim também temos o controlo presencial, ou seja, não lhes criamos só a VPN, também fazemos o controlo presencial, até para guiar o mesmo no percurso de autenticação multifator e tudo mais. Mas nós privilegiamos envolver a cadeia, ou seja, os fornecedores, também neste desígnio da segurança. Ivo, nós vamos continuar aqui na questão do chão de fábrica. Perguntava ao Ivo, no caso da Vishay, como é que monitorizam o que está a acontecer no chão de fábrica? É possível ter esta visibilidade para o tráfego OT? Naturalmente que sim. No entanto, quando nós falamos da visibilidade no tráfego OT, normalmente estamos a falar de uma análise a nível do payload, não é? Portanto, compreendermos aquilo que passa no flow de comunicação do OT. Mas eu acho que é muito importante pegarmos aquilo que o David disse, que é conhecermos os nossos riscos e conhecermos os nossos principais vetores de ataque. E sabermos capazes de proteger aquilo que efetivamente gera maior risco para as nossas organizações. Por isso, o meu conselho aqui, ou aquilo que eu defendo, é que nós devemos nos focar aquilo que para muita gente é avançado, mas que eu considero que é o básico,
e fazê-lo efetivamente bem, torná-lo eficaz. E aí nós tiramos partido da nossa microsegmentação, porque isso efetivamente dá-nos uma visibilidade muito grande de tudo o que se passa a nível da nossa rede OT. Temos que compreender que a rede OT, ao contrário da rede IT, é uma rede altamente determinística. Isto é, um PLC que fala com o IoT ou que fala com o servidor vai fazê-lo quase toda a sua vida. E, portanto, isso permite-nos muito rapidamente percebermos o que é o baseline de comunicações da nossa rede OT. E qualquer desvio nesta rede é muito potencialmente um ataque ou algo que merece ser investigado. Portanto, isto dá-nos uma visibilidade muito grande, dá-nos um controle muito grande sobre a rede OT e permite-nos também termos informação que é muito valiosa do ponto de vista da investigação e da detecção de incidentes. Cláudia, aqui falando em termos dos desafios da convergência do IT com o OT, quais são os principais desafios que, no caso da Cláudia, identifica nesta convergência? É a questão da cultura organizacional, da tecnologia ou da própria regulação, que ainda hoje já falámos aqui no tema? Eu vou-me repetir, não é? A questão organizacional claramente é o maior desafio de todos. Mesmo para uma organização como a Continental, que é um grupo extremamente maduro, no dia-a-dia conseguimos identificar, de facto, que é uma área que tem que ser continuamente trabalhada. Nós sabemos que a nível da tecnologia e mesmo da regulação, ainda que com ritmos diferentes, evoluem de forma muito rápida, o mesmo não se pode dizer das mentalidades, não é? O tal Ministério do Não, como falou o David, é muito claro. E, portanto, historicamente, o IT foi sempre, ou tem sido muito focado na parte de segurança de informação, disponibilidade, confidencialidade, na parte da conformidade, do compliance, e o OT é muito focado na operação, na segurança física. Portanto, são, digamos, responsabilidades e formas de estar diferentes, mas que claramente, e como aqui já foi também partilhado pelos colegas, tem que existir esta sobreposição. E acima de tudo, o desafio enquanto organização é de facto encontrarmos este ponto de partilha de risco operacional, não é? Porque nós enquanto IT, não podemos estar fechados na nossa, digamos, na nossa cloud, no nosso ambiente e pensar, bem, eu tenho do meu lado servidores, infraestrutura, está tudo ok. Não, nós temos, e se queremos de facto ser respeitados e termos peso na decisão, e que não passa só pelo investimento per si, não é? Porque eu diria que, embora seja um desafio relevante, muitas das vezes não é por falta de investimento que as coisas não acontecem, de facto é entender de que não devemos fazer apenas porque queremos evitar coimas ou porque vem uma nova regulamentação, uma nova legislação e temos que a cumprir, ou porque para satisfazer requisitos dos nossos clientes que nos solicitam uma série de certificações no domínio da segurança de informação e que, portanto, temos políticas, temos processos, procedimentos, está tudo muito bem em papel, mas depois não se sente na organização. E, portanto, eu acho que, e enquanto indústria, o nosso desafio exatamente é encontrar esse modelo híbrido em que, naturalmente, cada equipa tem a sua responsabilidade, mas tem que haver momentos digamos, de partilha, de discussão, inclusivamente, de soluções a implementar. Portanto, nós não temos o conhecimento todo. Naturalmente, uma coisa que eu acho de extrema relevância do lado do IT é que nós, enquanto parte integrante de uma organização industrial, temos a obrigação de conhecer o nosso processo. Portanto, quando a gente muitas das vezes tem aquela sensação, do meu lado está tudo bem, não está tudo bem, porque se do lado da operação a máquina está parada, os colegas do lado do OT não conseguem perceber o que está, isto é um problema de todos, não é? Porque no final quem nos paga os salários é o produto que vendemos para o exterior, portanto não é o IT nem o OT. Portanto, esta convergência é extremamente importante a todos os níveis, não é? Portanto, e isto tem sido um caminho, da mesma forma quando olham para nós e nos dizem a cibersegurança é a responsabilidade do IT. Não, a cibersegurança é a responsabilidade da organização como um todo. Naturalmente, e agora com a NIS 2, há uma preocupação de haver um accountability por parte da gestão de topo, que naturalmente deve ser o principal patrocinador, mas isto tem que ser algo vivido em toda a organização,
naturalmente cada um de nós com um papel que assume dentro das suas responsabilidades, mas que não nos desculpa ou nos desresponsabiliza de tudo o resto que faz parte da organização. Claro, aqui pegando no contexto, são peças de engrenagem que todas elas têm que trabalhar comumente para um bom resultado. Certamente. E esses momentos têm que, de facto, existir, quer de discussão, quer inclusivamente de entendimento e da gestão do próprio risco. Portanto, isto não, muitas das organizações estão muito focadas na gestão do risco. Naturalmente, isso é extremamente relevante para conseguirmos, de facto, perceber o que é crítico e não dentro da nossa organização e dos nossos processos, mas claramente isto não tem que ser uma responsabilidade isolada, portanto, não tem que existir o nós e eles, portanto, tem que de facto ser algo que faz parte do ADN da própria organização. Claro. Temos ainda tempo para uma pergunta rápida para cada um. Eu peço aqui alguma capacidade de síntese, mas eu acho que era importante também irmos a esta ronda de perguntas aqui também para a nossa plateia. E a primeira pergunta dirigia ali ao Sérgio da ASPOC. Aqui, há pouco já se falou aqui da questão da cadeia de abastecimento como um vetor preferencial de ataque, então num contexto industrial ainda mais. Perguntava ao Sérgio, muito rapidamente, como é que se garante que os fornecedores de tecnologia não são eles próprios a porta de entrada para um incidente na infraestrutura da organização? Desde logo procurar o elo mais fraco e começar a trabalhar daí para a frente. Auditar os fornecedores, trabalhar em conjunto com eles, ajudá-los a definir frameworks corretos, participar no desenvolvimento das soluções e equipamentos, sempre e quando é possível e as políticas próprias o permitem. Efetivamente promover aqui auditorias muito cuidadosas com os mesmos e fazer disso parte do caderno de encargos no onboard de cada novo fornecedor. Obrigada, Sérgio. Ivo, neste caso, no seu contexto da Vishay, e em caso, não estou a indicar que a Vishay já foi atacada, mas em caso de incidente de ransomware que pare a produção, qual é a prioridade que acha que deve ser considerada como prioridade, passa a redundância, e como é que o Plan Disaster Recovery se vai adaptar a este novo conceito de Industrial IoT? Nomeadamente, quando estamos a falar da segurança da OT, temos que perceber também um conceito fundamental, é o safety. Estamos a falar de vidas humanas dos nossos colaboradores. Portanto, a nossa primeira responsabilidade é garantir que as máquinas tendo que param num estado seguro. Depois temos efetivamente a contingência, e aqui a arquitetura faz toda a diferença. Porque se nós tivermos uma boa arquitetura, conseguimos conter a diferença entre fazermos uma paragem desastrosa que demora imenso tempo a recuperar ou fazermos uma paragem controlada dos sistemas que estão efetivamente afetados. Portanto, quanto mais segmentação tivermos, mais facilmente conseguimos conter onde está o problema e recuperar também de uma forma muito mais rápida. Isto é fundamental para o OT, termos uma capacidade de recuperação rápida da nossa produção. A nível do Disaster Recovery, nós temos que perceber que o servidor Windows, se calhar, deixou de ser o nosso asset mais importante e, se calhar, o IoT que está na produção, num sítio completamente recôndito, passou a ser o nosso asset mais importante para a produção. E, portanto, temos que ser capazes de introduzir estes assets também na nossa política de Disaster Recovery, ter forma de os recuperar, ter backups, testar esses procedimentos para rapidamente recuperarmos a produção. Obrigada. E fazia a mesma pergunta aqui à Cláudia, a sua perspectiva. Qual é a vossa prioridade em termos de algum incidente? E com isto também não estou a dizer que a Continental foi atacada, mas qual a vossa prioridade? Porque, na verdade, esse plano tem que existir e há algo que nas empresas é sempre uma prioridade. Qual é a vossa experiência? Bem, o Ivo tocou num ponto essencial, não é? Antes de qualquer coisa, nós temos que garantir a segurança operacional, seja dos nossos equipamentos, mas acima de tudo das nossas pessoas e, inclusivamente, também a integridade de sistemas para, também na fase de recuperação, as coisas estarem facilitadas. Naturalmente, a contenção, já também foi falado aqui, a questão da segmentação, o sabermos exatamente o que é que está comprometido e evitarmos uma propagação lateral digamos,
para que de alguma forma o ataque esteja contido, e só depois aí sim avançarmos para a recuperação. E a recuperação, apesar de ter que ser o mais rapidamente possível, não pode ser feita a qualquer custo, não é? Porque muitas das vezes, se essa recuperação não for feita garantindo a integridade dos sistemas ou dos próprios dados, o impacto será muito mais desastroso com a recuperação do que propriamente a paragem em si, porque depois as consequências serão muito mais difíceis de se resolverem. Portanto, isto claramente nós temos que ter alguma calma, alguma frieza. Naturalmente a produção, a gestão vai-nos estar a pressionar para quando e o mais rápido possível, mas nós temos que claramente ter a cabeça fria no momento e num cenário da crise. A questão do disaster recovery claramente é algo que nós temos que, acima de tudo, testar, e não é só fazer simulações a nível técnico, mas também a nível de decisão. Portanto, tudo isto tem que estar devidamente balizado, as pessoas têm que conhecer dentro da organização o seu papel, quer numa fase de análise da crise, na resposta, na recuperação, para que depois, no momento em que efetivamente ela aconteça, e aqui não é uma questão se, é quando, e engane-se, não é? Eu acho que aqui para este público toda a gente sabe o que isso é, e portanto ninguém vai assumir como verdade absoluta que nunca será atacado. Portanto, claramente eu diria que estas são as prioridades, e dentro de uma linha condutora de pensamento, aquilo que procuramos de alguma forma implementar na vida real. Obrigada, Cláudia. David, temos aqui o cronómetro, e antes que alguém nos ponha aqui a buzina para nos expulsar do palco, em 30 segundos, 1 minuto, queria só aqui referir a questão da diretiva NIS 2, que vai obrigar muitas indústrias, ou já está a obrigar inclusivamente muitas indústrias a elevar o seu nível. Este novo regulamento jurídico da cibersegurança está a ser um catalisador real de mudança, ou é apenas mais uma camada de compliance para as organizações? Eu espero genuinamente que seja um catalisador de mudança. É uma oportunidade, e é uma oportunidade que põe a responsabilidade onde ela tem que estar, que é na nossa administração. No fim do dia, se eu tenho uma administração que me vai dizer que não a todos os meus projetos de cibersegurança, eles, no limite, são responsáveis. Mas qual é a minha responsabilidade como responsável de cibersegurança, como CISO ou como CTO? Também é falar a linguagem do negócio. E eu gostei muito de ouvir aqui a Cláudia a falar, porque isto tem que ser claro para nós. Nós não vendemos unidades de produção, seja elas quais forem da nossa organização. A nossa responsabilidade é proteger o negócio, a possibilidade de continuar a garantir que a nossa organização para a qual nós trabalhamos continua a poder produzir o seu produto e a poder conseguir pô-lo no mercado, seja ele qual for. Portanto, nós temos a responsabilidade de ter a capacidade de não ir à administração pedir mais 2 firewalls, porque senão parece que estamos sempre, somos os miúdos, parece que são os meus filhos quando vêm ter comigo e me pedem um brinquedo novo. Nós não podemos ter este tipo de linguagem. Nós temos que ter uma linguagem de negócio. Nós estamos a proteger o negócio. E temos de ser quase fetichistas da resiliência operacional. É isto que nós estamos aqui para fazer. Último ponto. Há uma coisa que o NIS 2 não vai fazer. Não nos vai proteger a nenhum de nós de um ciberataque. Ok? Vamos ter o selo, se ele existir um dia, o que for. O NIS 2 não nos vai proteger, mas já vai nos dar a oportunidade de estarmos aqui mais preparados. Muito obrigada, Cláudia, e Sérgio e David. Calculo que os nossos convidados estejam também a acompanhar-nos o resto do dia, por isso penso que estarão disponíveis também para algumas conversas durante o nosso coffee break, que vai ser agora já de seguida. Muito obrigada. Muito obrigada. Yeah.